fazer parte. A segunda, disponibilidade. Eu preciso ter uma certa disponibilidade para os ensaios, para os encontros, para os compromissos que o grupo tem. Nós precisamos que os integrantes, as integrantes, tenham essa disposição, porque realmente é um grupo que, quando está ativo, é um grupo que participa de muitos eventos, tem uma ação social, uma ação formativa muito grande. Então, não é um grupo que fica, por exemplo, semanas, meses sem se apresentar. Raramente o grupo passa um mês sem fazer uma, duas, três apresentações. E isso exige que nós tenhamos um grupo de pessoas ensaiando regularmente, mantendo as coreografias ativas e, sobretudo, disponíveis e firmes para poder apresentar. Mas é basicamente isso que é necessário para fazer parte do grupo, e é recomendado, não é uma obrigatoriedade, porque não está escrito em nenhum regulamento, em nenhum nada, mas nós recomendamos que aquelas pessoas que têm interesse de participar do GGU participem do GGFF, que é um projeto também de extensão da Faculdade de Educação Física da Unicamp, onde as pessoas gratuitamente vêm fazer ginástica para todos, também 2 dias por semana, e ali tomam contato com a nossa proposta, com a maneira com que o GGU e os seus integrantes se organizam e pensam a ginástica. E a partir desse contato, se as pessoas têm interesse e veem no GGU um lugar importante para se desenvolver como pessoa e para desfrutar da vida, em geral, 99,9% dessas pessoas são aceitas no grupo. Eu desconheço alguém que nós não tenhamos aceito e que mostrou vontade, que mostrou interesse. Ah, legal. Realmente, essas férias acabou... Bem, a gente estava prevendo a pandemia. Isso, previram um futuro, né? Mãe de Ná. Isso, desse jeito. E como que funciona, ou estava funcionando, Marco, a questão da gestão do grupo? Que a gente viu que vários grupos de GPT têm gestão compartilhada. Como que estava funcionando essa gestão do GGU? E agora, hein? Por onde eu agarro esse foguete? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o modo de organização do grupo, que inclui também alguns elementos de gestão, ele vai variando ao longo da história do GGU. Eu vivi o GGU como ginasta, como integrante. 15 anos, falar a verdade. Olha lá. Essa Está escondida pela minha foto, bem atrás. Não tem problema. É uma foto recente, não lembro quando nós tiramos, mas com Larissa Grande, Elizabeth Bonello e Eliana de Toledo, todos ex-coordenadores do grupo. Estão faltando alguns, Vilma, Jorge, enfim, pessoas, mas uma foto muito importante. Portanto, voltando ao assunto, eu diria que, à medida que cada coordenador e cada grupo de pessoas foi entrando e fazendo parte do grupo, a forma de se organizar e também de gerir certos processos foi mudando. Ela não foi e não é uma fórmula única, muito menos algo muito claro e muito bem estabelecido. Talvez exista uma linha ou um desejo por trás de tudo isso que tem muito a ver com, em primeiro lugar, o desenvolvimento da autonomia das pessoas e do grupo, que significa para que as pessoas falem, participem. E com isso, nós tivemos muitas formas de envolvimento e, portanto, de suporte dos coordenadores, dos participantes e às vezes até de pessoal externo que já foi integrante do grupo ou que é amigo de alguém ou que é casado com alguém, de dar suporte para essa organização e essa gestão. Então, em diferentes momentos, de diferentes formas, a gestão ela foi compartilhada
compartilhada, mas não no sentido de um compartilhamento normatizado, estabelecido. Ela foi compartilhada porque as pessoas entendiam a proposta, preciso também entender que o grupo e as outras pessoas são livres. E se todo mundo atuar livremente, significa que todo mundo vai ter que contribuir para o grupo. Porque se todo mundo decidir não contribuir, o grupo desaparece. Então, muitas vezes, essas contribuições aconteciam até de forma inesperada, no momento, sei lá, vamos discutir agora quem vai nos ajudar, por exemplo, para a confecção de uma camiseta para uma viagem. E imediatamente alguém levantava a mão, não, eu posso fazer, eu estou de férias do meu trabalho, ou eu já terminei as disciplinas desse semestre, ou eu tenho um amigo que é bom nisso, eu vou ajudar. Ou seja, aparecia co-gestores, co-participantes que ajudavam. Isso não significa... Nesses últimos minutos, eu recebi umas 10 mensagens de lives começando. Eu acho que o mundo conspirou e falou, vamos todo mundo fazer live às 7 horas. Assim a gente acaba com a live da GPT. Desse jeito. Vamos lá. E começa tudo de novo. Não tem problema. Eu tenho tempo. Então, quem tá aí tem tempo, vamos lá. Retomando, eu não sei onde eu parei, mas eu vou retomar. Acho que eu falei bem até... Deixa eu pensar. Estávamos falando sobre a gestão. Exatamente. Então, eu acho que em cada momento o grupo foi se encontrando e encontrando diferentes maneiras, às vezes mais sistematizadas, ou seja, dividindo tarefas, até solicitando o suporte de algumas pessoas para determinadas ações, porque determinadas pessoas têm um perfil para aquilo, gostam daquilo, etc. Mas muitas vezes a gestão autônoma, uma gestão mais compartilhada, ela era muito mais uma decisão das próprias pessoas. Olha, eu quero fazer isso, eu quero ajudar, eu estou livre hoje, eu posso vir limpar a nossa sala de materiais amanhã à tarde, quem vem comigo? Portanto, há uma certa espontaneidade. Eu quero acreditar que o planejamento é importante, a sistematização é importante, mas dentro de uma construção coletiva muito forte, a espontaneidade também é importante. Ou seja, se eu regulo tudo, se eu construo normas para tudo, se eu tenho um entendimento de que tudo precisa ser regulado, controlado, eu acabo perdendo um pouco a espontaneidade. E o espontâneo é muito bom para a criação de um ambiente mais tranquilo, mais leve. E eu marco pessoalmente, durante o período que eu estive como coordenador do GGU, em parte com a Lica, a professora Liana, em parte com a professora Larissa Graner, e parte no finalzinho sozinho, eu sou uma pessoa meio estranha, meio anárquica, meio problemática, sei lá. Por um lado, eu sou hiper sistemático para algumas coisas, neurótico com algumas coisas, por outro lado, desorganizado, atrapalhado com outras. E o que, principalmente com a parceria com a Larissa como coordenadora, nós conseguimos ir construindo no GGU, e agora eu falo muito de 10 anos, de uma fase de 10 anos do grupo. Cada vez mais ao longo do processo nós transferíamos responsabilidades para o grupo, mas não de forma hierárquica, ordenada, mas nós fazíamos com que as pessoas entendessem que participar mais ativamente, estar mais presente em todos os tipos de decisão, em todos os tipos de gestões, era necessário. E quanto mais o grupo participava, melhor todo esse contexto funcionava. E chegamos a um momento, e é isso que eu queria terminar minha fala conversando, que nos últimos anos, com a Larissa, mas também, sobretudo, após a saída da Larissa da coordenação, o que a gente notou era um grupo muito sólido do ponto de vista de uma autogestão.
voltando à sua pergunta inicial, estava muito presente na proposta do GGU desde os seus inícios, com as professoras, mas também, sobretudo, com a contribuição do professor Jorge Pérez, o desenvolvimento de uma gestão autônoma, de uma gestão muito focada na contribuição de todo mundo para o coletivo, para o grupo. Porém, o grupo sempre teve coordenadores que eram coordenadores muito importantes, cabeças pensantes, com força política, com capital social muito grande, que ajudava muito nas decisões, seja numa decisão de fazer uma viagem, seja numa decisão de uma coreografia. Eram pessoas com muito capital acadêmico, social, e isso faz muita diferença. Muito bem, o que nós notamos no final é que, como coordenadores, a gente tentou ir se afastando dessas decisões, e isso foi terrível para a Larissa, para mim, porque nós começamos, inclusive, a duvidar da nossa posição como coordenador. Será que eu estou sendo um bom coordenador? Será que a minha função de coordenador é essa? Ou será que é o contrário? Que eu estou deixando a coisa correr e eu estou me omitindo como coordenador? É muito difícil isso, muito difícil. Para nós, coordenadores, e, evidentemente, para o próprio grupo. Né? O grupo toma uma decisão e pergunta, será que a decisão foi boa? Será que o coordenador vai estar de acordo com a nossa decisão? Então, nós vivemos alguns momentos, eu particularmente vivi momentos muito difíceis, de muita reflexão, mas quero entender que a saída da Larissa motivou o grupo a agir de forma muito intensa e forte e tomar decisões, portanto, assumir a sua autonomia de forma muito forte, e eu acabei deixando mais ainda isso acontecer. Então, os últimos 2 anos que eu coordenei, 2018, 2019, na verdade, os últimos muitos anos, mas os últimos 2 de forma mais prevalente, o grupo foi um grupo quase de autogestão. O meu papel era de bastidor, de ajuda institucional, de aconselhamento em algum assunto, ou às vezes até mesmo de ser o chato, aquele cara que chegava e falava, vamos ver de outra maneira? E muitas vezes o grupo me ignorava, falava, deixa ele falar o que ele quer, vamos para o nosso caminho que está melhor. E é super difícil como coordenador ver, poxa, eu falei para eles irem para a direita, eles estão indo para a esquerda, como pode isso? Mas eu acho que foi bom. O grupo mostrou uma maturidade como grupo, e isso tem, eu diria, isso aconteceu porque havia um lastro de 20 e muitos anos atrás, né? Não era um grupo novato, muito menos um grupo com pouca estruturação, não, era um grupo experiente, com pessoas muito experientes, algumas pessoas com anos e anos de grupo. Então o grupo conseguiu fazer a autogestão, então eles foram para a ginastrada praticamente fazendo a autogestão, eu fiz pouquíssimo. Eles prepararam as coreografias. E bem pouco ainda, eu diria que grande parte da parte burocrática, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo, a gestão do Gimna Plana, do software, da plataforma, eles fizeram quase tudo. Né? Eu monitorava, usava, claro, o meu conhecimento, a minha... e ver se nada estranho acontecia. Mas eles fizeram quase tudo. Né? Nós fomos para vários lugares com um grupo mostrando uma maturidade, uma autonomia enorme. E isso colocou em evidência que sim, é possível uma autogestão. Mas eu diria, é possível uma autogestão com uma participação, mesmo que seja sutil, de um coordenador, sobretudo por conta das instituições que dão suporte para o grupo, mas não para o dia a dia do grupo. Enfim, paro por aí, já falei bastante batatinhas aí para vocês. Desse jeito. Lá no comecinho, você fez a propaganda, vai ter que fazer de novo, porque aquele vídeo já era sobre o site do GGU. E eu fiz a tarefa de casa, e eu visitei o site do GGU bem semana passada pra saber um pouco mais também, né? E lá no site fala que o grupo costumava fazer, né, como tá ali de férias, costumava fazer algumas palestras, oficinas, e eu queria saber qual era o público, né? Onde que vocês faziam, que tipo de oficinas eram essas, como que funcionava esse sistema do grupo? Bom, realmente,
o nosso site, o www.ggu.com.br, eu tenho um certo orgulho dele, porque é um site bom, visualmente bonito, com informações bastante bem atualizadas, e que tem praticamente tudo que o grupo produziu ao longo da sua jornada, né? As coreografias, as suas viagens, as suas apresentações. Nós temos um registro, e isso nós herdamos dos primeiros coordenadores, essa sistemática de registrar tudo que nós fazemos, guardar os certificados, colocar as datas onde elas devem acontecer, enfim. E quase tudo isso tem a ver com nosso ofício de pesquisador, de professor universitário. A gente acabou fazendo uma organização das informações que não só facilita o próprio grupo, mas facilita quem quer seguir o grupo ou quem quer conhecer a própria ginástica para todos, no contexto da Unicamp, mas também no contexto do Brasil. E parte das atividades que o GGU acabou desenvolvendo ao longo desse percurso foi a formação de formadores. Nós sempre assumimos algumas responsabilidades. A primeira era formar, de certa forma, o público. Quando nós nos apresentamos, seja para um conjunto de crianças numa escola, seja para professores de uma rede, quando nós fazemos algum tipo de atividade para secretarias de educação, ou mesmo em eventos, né, congressos, etc., nós acabamos também formando uma certa identificação dessas pessoas com a ginástica e, sobretudo, com a ginástica para todos. Mas, como professores universitários, como estudantes de educação física, como profissionais da área, o GGU sempre teve uma afinidade com a formação de formadores. Então, desde o início, sejam os coordenadores do grupo ou integrantes do grupo, nós oferecíamos oficinas. Por exemplo, quando nós íamos fazer uma apresentação numa escola, numa universidade ou num evento, nós sempre oferecíamos, olha, vocês não querem também uma oficina ao final? Não querem que a gente faça um workshop ou uma aula para os seus alunos? E na maioria dos casos, o retorno era sim, claro, por que não? Então, nós acabamos atrelando a apresentação das coreografias como uma forma de mostrar o produto do nosso trabalho cotidiano, mas também os workshops, as oficinas, como uma forma de educar profissionais ou qualquer outra pessoa no sentido de conhecer melhor a ginástica para todos e entender outros N elementos que estão entrelaçados, né? Princípios básicos de pedagogia, princípios básicos da história da ginástica, princípios básicos dessa leitura ampla da estética da ginástica, ou seja, do respeito à diversidade cultural, à diversidade em todos os seus aspectos. E isso se consolidou como uma prática do grupo. Então é muito difícil pensar o GGU hoje sem pensar essa interação com a sociedade na área da formação. Seja ela, às vezes, muito formal, com um curso concreto, por exemplo, nós já fizemos N cursos, convidados por uma universidade, vamos e fazemos o curso. Mas também, às vezes, muito espontâneo. Fizemos uma apresentação e, ao final, 30 pessoas ficaram, nós olhamos para elas, ok, vamos fazer uma vivência agora? Vamos? E aí começava, ou seja, na total informalidade. Então, você tem razão. O nosso site registra parte dessa nossa vocação de formadores. Muito legal. Quando eu vi, eu falei, a gente tem que falar sobre isso. Marco, eu avisei a Michelle, eu falei, Michelle, 1 hora de live com o Marco, falando do GGU, não vai dar tempo. Não. Mas tudo bem. Aqui tá falando que a gente tem mais 10 minutos, eu vou fazer mais uma pergunta, e a gente vai passar um pouquinho das 8, viu, galera? Então esperem um pouquinho mais. Eu não controlo o tempo, eu só falo muito. Não tem nada não, pode falar. Aí a internet ainda não colaborou, então acho que a gente vai passar um pouquinho das 8. Marco, eu olhando no site, olhei também o trechinho do livro que tem disponível lá no site, dos 25 anos do GGU, e eu vi muitos eventos que vocês participaram, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses eventos pra gente, né? Claro que todos não tem como, porque são 30 anos, né? Então eu queria que você fizesse aí um resuminho. Eu vou tentar mais uma vez colocar o... Eu acho que é importante, ao constituir
constituir-se como grupo de ginástica para todos, nós assumimos, e não foi retoricamente, foi de forma empírica e prática, né, na nossa praxis, a ideia de a própria Unicamp, e o grupo tomou isso, eu diria, de forma muito estrita. Então, sempre o grupo fez excursões pelo Brasil, viagens internacionais e também apresentações em diferentes tipos de eventos, de todos que vocês possam imaginar, desde a Feira da Bola até eventos de, sei lá, da família, né? Um evento beneficente da família. O GG1 nunca teve nenhum problema de frequentar diferentes espaços, diferentes contextos educativos, sociais, acadêmicos, esportivos. Então, a nossa trajetória, e ela está toda lá registrada no site, ela inclui centenas, eu não sei quantas, mas são centenas de apresentações que vão desde microapresentações de uma escola da periferia de uma cidade próxima até eventos enormes. Ela inclui também um conjunto de turnês ou viagens nacionais, visitando universidades, instituições. Nós fizemos várias dessas viagens e nós fizemos também um conjunto amplo, quase 20 viagens internacionais, na maioria delas com um objetivo claro, participar de algum evento relevante, importante, mas também circular. Após ou antes desse evento, visitar outros países, realizar apresentações que poderiam ser numa praça, numa escola, numa universidade. Enfim, o grupo assumiu a ideia de que expor o seu trabalho, expor a sua produção, também é uma maneira de educar, é uma maneira de se apresentar. Então, nós já fizemos apresentações em parque aquático, nós já fizemos apresentações com orquestra sinfônica, nós já fizemos... eu pus essa camiseta até propositalmente, em homenagem ao GGU. Durante a Rio 2016, o GGU fez diversas apresentações nas arenas das Olimpíadas, antes dos Jogos e das competições. O grupo foi uma das atrações do que eles chamaram de atividades culturais. Então, o GGU já fez praticamente tudo. Festivais em Hong Kong, festivais na Colômbia, não só, e isso eu acho que também é uma mensagem importante, não só aqueles eventos que são reconhecidamente eventos importantes para a ginástica para todos, ou seja, a ginastrada mundial, por exemplo, é importante? Claro que é. A experiência da ginastrada é ímpar, sim, mas o GGU entende que outras experiências também são muito importantes. Então, de vez em quando, o GGU tomava decisões de, olha, em vez de ir para cá, nós vamos para lá. Em vez de fazer uma coisa imensa, nós faremos várias pequenas, né? Nós já fizemos, por conta do professor Jorge, por exemplo, várias viagens para o Chile, algumas viagens para a Argentina, e foram decisões importantes. Nós queremos dialogar com essas pessoas, nós queremos trocar o nosso conhecimento com elas. Então, nós escolhemos os lugares, encontramos os parceiros, as pessoas que são sensíveis à ginástica, à nossa proposta, e fizemos essas parcerias que foram muito relevantes ao longo desses 30 anos. Pois é, muita coisa. É quase impossível de tentar fazer assim, um resumo de 30 anos. É muita coisa. É difícil fazer um resumo sem cometer erro. Isso é um problema. Ainda mais com um monte de gente que conhece bem o GGU, né? Todo mundo vai falar, esqueceu disso, esqueceu daquilo. É melhor não arriscar, né? Pra gente fazer, dá tempo de fazer mais uma? Sobre figurino. Eu também assisti essa paraquedas, não é? Se não me engano. Não, essa é balancê. Ah, não, pelos ares. Isso. E esse figurino eu achei ele muito interessante. Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa organização da escolha de figurino, como que está funcionando essa escolha de figurinos. Você falou um pouquinho lá no começo sobre os processos também, mas se quiser falar um pouquinho, porque não ficou gravado, eu acho que vai ser bacana também, sobre Legal. como que funciona os processos das coreografias e também das escolhas de figurino e tudo mais. Eu acho que o processo de composição das coreografias, ele tem as características idênticas ao processo de escolha de um figurino, escolha da música, de gestão do grupo. Ou seja, tudo que o grupo faz está alinhado a partir da proposta.
relativamente simples. Tá dando para escutar? Voltou. Tá, bom, boa. Enfim, se eu posso falar do figurino, no fundo eu estou falando da nossa proposta e também da nossa forma de viver a ginástica e sentir o GG1. Então, como eu disse, cada coreografia, cada figurino e cada momento, ele foi sendo construído de uma forma. Alguns figurinos vieram propostos por uma pessoa ou por várias pessoas. Outros figurinos foram baseados já em algumas imagens que o GGU tinha, ou às vezes até na proposição que aquela ideia da coreografia, o material da coreografia ou a música sugeria. Eu diria, cada momento de construir uma coreografia foi sendo ímpar, único, e ao mesmo tempo foi conectando as nossas experiências do passado com as nossas expectativas do futuro. Então, os figurinos que o GGU usou e usará, tem muito a ver com como as pessoas pensam. Quanto mais elas pensarem, quanto mais elas falarem do que elas pensam, mais enriquecedor e mais diferente vai ser. Então, cada coreografia surgia 1, 2, 10 pessoas com ideias. Às vezes, alguém trazia um desenho, outros traziam uma foto. Muitas vezes traziam peças de roupas. Olha, eu encontrei isso aqui na loja, na minha casa. E muitas vezes, o resultado final da coreografia, do figurino, da música, é um composê de tudo isso. E o mais legal de tudo, não é um Frankenstein. Ou seja, o resultado não é uma construção muito artificial, truncada, cheia de ligações imprecisas. Pelo contrário, o resultado ele é harmônico, ele é agradável, ele é esteticamente agradável, mas também sentimentalmente agradável. O que significa isso? Que compor não é um processo de se degladiar, de bater um contra o outro. Compor é um processo de escutar, falar, entender, aceitar, tensionar, mas às vezes ceder também. E por isso que eu acho que os nossos figurinos, eles são muito diversos, muito. Cada coreografia tem uma linguagem de figurino diferente, porque exatamente ele respeitou vontades diferentes, ele respeitou inclusive desejos de grupos ou de pessoas que falaram, não, agora está na hora de fazer um colã de veludo, vamos fazer. Agora está na hora de uma roupa verde, amarelo, Brasil, vamos lá, também. Enfim, e está tudo bem. Né? O que a gente nunca impôs é, a linha estética do grupo é essa. A linha... Deve ser olho gordo, né? Olho gordo, sei lá. Tá no horário de pico, eu concordo, tá no horário. Deve ter umas 50 lives acontecendo. Deve ter live até pra como cortar a unha direita do dedão esquerdo. Mais ou menos isso. Não, eu acho que esse horário vai ter que ser revisto mesmo, por causa desse trânsito, como disseram aqui, né? Mas sabe o que eu acho também que tem nesse horário de pico? É o início dos cursos, quem estuda faz faculdade, cursinho à noite, exatamente esse horário de início. É verdade. Mas enfim, tudo bem. Tem algum detalhe? Isso, tivemos que fazer a parte 2. Tem algum detalhe, algo que eu deixei de falar e aí a gente termina, né? Porque senão o pessoal vai pensar que isso aqui é eterno. O pessoal não aguenta mais ver a gente entrando e saindo. Então, eu acredito que não. Eu tava falando dos figurinos e dos processos, né? Uhum. Infelizmente o vídeo não vai ficar porque caiu tudo de uma vez, não deu pra salvar. Mas eu acho que é isso. Complementar com alguma coisa? Não, apenas agradeço aos signos de uma forma geral, porque eu sei que vocês estão fazendo um esforço enorme. Preparar esse tipo de atividade não é simples, demanda horas, demanda trabalho, né? Apesar de todo mundo pensar, é 1 hora por semana. Não, são horas de preparação, etc. Então, a gente agradece e espera que vocês continuem fomentando, né, esses debates. Tem algumas perguntas aí, eu vou falar rapidinho. Bom, aquisição de figurinos.
Nós já adquirimos peças de figurinos, seja às vezes uma calça leg ou a parte de um figurino, nada impede de adquirir. Mas nós também já construímos o nosso próprio figurino, às vezes um implemento. Muitas vezes o grupo ginástico, ele construiu a ideia do figurino. E aí nós recorremos a costureiras, pessoas próximas para desenvolver essas peças. Mas uma coisa é certa, na maioria dos casos, grandíssima maioria, os nossos figurinos, as nossas peças de roupa, elas estão adequadas à nossa proposta, ou seja, não são caras, não são luxuosas e muito menos exigem uma artesania ou algo muito sofisticado. Pelo contrário, na maioria dos casos são simples, devem ser baratas, porque o grupo usa muito, lembra que eu falei, tem muitas coreografias, muitas apresentações, então é normal o grupo ter que refazer peças, fazer mais peças porque elas se desgastaram, etc. Então, o grupo, na sua proposta pedagógica de levar ginástica para todos, para mais pessoas, o grupo entendeu que o figurino é parte dessa proposta também. Né? Como que eu vou levar a mensagem de que é uma ginástica acessível, uma ginástica possível, se eu levo um figurino que custa horrores de dinheiro? Portanto, parece ser incoerente. Então, os nossos figurinos, em geral, são bem simples, acessíveis, e muitas vezes eles são flexíveis, ou seja, mais de uma pessoa pode usar. Né? Eles têm essa maleabilidade, porque o grupo é dinâmico. Tem dia que nós trocamos um elemento da coreografia, 2 ou 4, ou a coreografia inteira, e não dá para ter uma peça de figurino para cada integrante. É impossível. Então, nós temos um acervo de figurinos com um número maior do que aquele que a gente necessita para as coreografias, mas tem limites. E nós temos integrantes que têm 1,90 m e outros que têm 1,50 m. Como que eu faço figurinos para todo mundo? Tem que ter uma certa maleabilidade na composição das peças e uma certa simplicidade. E simplicidade não significa ser feio e muito menos não ter impacto visual, não ter um diálogo com a proposta estética. Então o GGU tem muito disso. Tinha mais alguém? Perguntou das coreografias. São muitas. Eu não lembro de cor quantas são, mas são muitas. Não lembro, não vou responder porque eu vou cometer um erro aqui de quantas coreografias o GGU já fez. Mas estão no site, com exceção das últimas 2. E tem alguém aqui, o Lucas está pedindo também para você poder fazer um vídeo contando sobre, né, o que a gente conversou aqui. Não vai ficar gravado, infelizmente. Então, se puder, a gente vai agradecer, com certeza. Vou tentar. Ótimo, eu vou tentar. Eu acho que, inclusive, a professora Elizabeth fez uma live com o Lapege há pouco tempo atrás, 2, aliás, e tem muitas informações que são do GGU e sobre o GGU. A professora Eliana também já fez, e não tem como, né? Quando eu falo do Lapege, eu falo do GMNUSP, as pessoas acabam falando também do GGU, porque no fundo nós somos muito próximos em termos de conceito, em termos de afinidades pessoais e inclusive de formação acadêmica, de atuação, e um acaba falando do outro. Mas eu vou tentar, sim, encontrar um tempo para fazer, quem sabe, um vídeo ou 2 pequenos sobre esses elementos aí, embora a minha memória é sempre uma memória terrível, eu preciso anotar, né? Os meus orientandos aí que acompanham a minha vida sabem que memória e marco não combinam. Entendi. Não tem problema. Se você conseguir, a gente vai agradecer muito, vai ser maravilhoso. Então, a gente não vai ficar enrolando mais o pessoal. Marco, eu queria muito te agradecer, foi maravilhoso. Obrigada. Tira uma foto aí, ó. Vamos tirar. Gostaria muito de agradecer você, a sua disponibilidade de estar aqui, né? Como você disse, algumas horas antes, nós já estamos conversando há alguns dias, né? Então, muito obrigada por essa disponibilidade. Foto?
vocês fiquem bem, saúde, e que a gente possa continuar falando do GGU, da GPT, dos signos e de tudo mais. Que as federações continuem apoiando, que as universidades continuem apoiando e que a gente faça aquilo que a gente gosta, né? Ginástica e diversão. Obrigado. Obrigada, Marco. Beijo, beijo, gente. Beijo, Lica. Adriana Pita. Nesses últimos minutos, eu recebi umas 10 mensagens de lives começando. Eu acho que o mundo conspirou e falou, vamos todo mundo fazer live às 7 horas. Assim a gente acaba com a live da GPT. Desse jeito. A gente reforça, a gente volta e começa tudo de novo. Não tem problema. Eu tenho tempo. Então, quem tá aí tem tempo, vamos lá. Retomando, eu não sei onde eu parei, mas eu vou retomar. Acho que eu falei bem até... Deixa eu pensar. Estávamos falando sobre a gestão. Exatamente. Então, eu acho que em cada momento o grupo foi se encontrando e encontrando diferentes maneiras, às vezes mais sistematizado, ou seja, dividindo tarefas, até solicitando o suporte de algumas pessoas para determinadas ações, porque determinadas pessoas têm um perfil para aquilo, gostam daquilo, etc. Mas muitas vezes a gestão autônoma, uma gestão mais compartilhada, ela era muito mais uma decisão das próprias pessoas. Olha, eu quero fazer isso, eu quero ajudar, eu estou livre hoje, eu posso vir limpar a nossa sala de materiais amanhã à tarde, quem vem comigo? Portanto, há uma certa espontaneidade. Eu quero acreditar que o planejamento é importante, a sistematização é importante, mas dentro de uma construção coletiva muito forte, a espontaneidade também é importante. Ou seja, se eu regulo tudo, se eu construo normas para tudo, se eu tenho um entendimento de que tudo precisa ser regulado, controlado, eu acabo perdendo um pouco a espontaneidade. E o espontâneo é muito bom para a criação de um ambiente mais tranquilo, mais leve. E eu marco pessoalmente, durante o período